Pare de perseguir o dinheiro. Pare agora. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge de você. É como tentar agarrar a sua própria sombra. O esforço é inútil. Existe uma lei silenciosa, ignorada por 99% das pessoas, que inverte esse jogo completamente. Uma lei que, se compreendida hoje, fará com que amanhã o dinheiro esteja correndo desesperadamente atrás de você. Não estamos falando de sorte ou de trabalho duro. Estamos falando de física. Hoje nós vamos abrir o cofre de uma sabedoria antiga para revelar a lei do eco. E para entender como essa força invisível decide, neste exato momento, se você será rico ou pobre, precisamos viajar para um lugar que não está nos mapas, mas que você reconhecerá imediatamente, pois talvez você tenha vivido lá a vida toda. Nossa história começa no Vale dos Sussurros. Era um lugar cinzento, cercado por montanhas tão altas que o sol parecia ter preguiça de visitá-lo. No centro desse vale, vivia um menino chamado Kael. Desde muito pequeno, Kael aprendeu que a vida era dura, hostil e injusta. Não porque ele tivesse experimentado o mundo, mas porque era isso que ele ouvia. O Vale dos Sussurros tinha uma peculiaridade aterrorizante. O som viajava de forma estranha, amplificando-se, rebatendo nas paredes de pedra e retornando com uma força assustadora. Os habitantes do vale eram pessoas amargas. Eram, em sua maioria, trabalhadores que haviam perdido a esperança. Kael cresceu ouvindo as conversas de seus pais e vizinhos. De manhã, seu pai olhava para o céu nublado e resmungava. Mais um dia maldito de trabalho duro para ganhar uma miséria. E, como que por mágica, o vento uivava de volta, trazendo tempestades e quebrando as ferramentas, tornando o dia realmente maldito. Sua mãe olhava para a despensa vazia e suspirava. Nunca temos o suficiente, a escassez nos persegue. E, inexplicavelmente, as colheitas de sua horta murchavam, os potes de grãos quebravam, e a escassez parecia, de fato, ter pernas e persegui-los. Kael, sendo uma criança observadora, concluiu o óbvio. O mundo estava contra eles. O universo era um lugar cruel que punia os pobres e protegia os ricos, que viviam, segundo as lendas, além das montanhas onde o sol brilhava. Ele aprendeu a se defender. Aprendeu a linguagem do vale, a linguagem da reclamação, da defesa, do ataque preventivo. Aos 10 anos, Kael teve seu primeiro confronto direto com a voz do vale. Ele estava caminhando perto do sopé da grande montanha norte, frustrado porque havia tropeçado e rasgado sua única sandália. Com raiva, com o punho cerrado para os picos de pedra, ele gritou com toda a força de seus pulmões infantis: "Eu te odeio! Por que você é tão ruim comigo?" Houve um segundo de silêncio, e então, como um trovão, a montanha respondeu. A voz era grave, profunda, aterrorizante. Ela não parecia vir de um ponto, mas de todos os lados ao mesmo tempo. "Eu te odeio! Tão ruim comigo! Ruim comigo!" Kael correu. Correu até seus pulmões queimarem, chorando de pavor. Ele chegou em casa tremendo e disse à mãe: "Mãe, há um monstro na montanha. Ele disse que me odeia. Ele disse que é ruim comigo." Sua mãe, com o olhar cansado de quem já havia lutado muitas batalhas perdidas, apenas o abraçou e disse: "Eu sei, meu filho. O mundo é cheio de monstros. Eles nos odeiam porque somos pequenos. A vida é uma luta constante contra esses demônios." Aquela confirmação selou o destino de Kael. Ele cresceu com uma armadura. Ele se tornou um jovem desconfiado, agressivo e cínico. Ele trabalhava, mas sempre com a sensação de que seria roubado. Ele tentava poupar, mas sempre esperando que uma emergência levaria seu dinheiro, e a emergência sempre vinha. Ele olhava para as pessoas com desconfiança, esperando a traição, e as pessoas, sentindo sua hostilidade, o traíam ou se afastavam. Cada evento negativo reforçava sua tese. Eu sabia. O mundo não presta. E a cada confirmação, ele ficava mais amargo. E quanto mais amargo ele ficava, mais a vida lhe dava motivos para a amargura. Era um ciclo perfeito, uma espiral descendente que parecia impossível de quebrar. Kael era a vítima perfeita de um algoz invisível. Aos 25 anos, Kael tomou uma decisão radical. O problema, pensou ele, é este lugar.
É este vale amaldiçoado. Se eu for para outro lugar, onde as pessoas são ricas, onde a sorte habita, minha vida mudará. Ele juntou seus poucos pertences, suas poucas moedas suadas e partiu. Ele escalou as montanhas, atravessou desertos e finalmente chegou à Cidade Dourada, a terra das lendas. Mas algo estranho aconteceu. A maldição viajou com ele. Na Cidade Dourada, as oportunidades pareciam abundantes para todos, menos para Kyle. Ele arrumou um emprego, mas seu chefe o perseguia, assim como os monstros do vale. Ele tentou um pequeno negócio, mas os clientes eram ingratos e desonestos, assim como seus vizinhos antigos. Ele alugou um quarto, mas o senhorio era ganancioso e cruel. Em menos de um ano, Kyle estava na miséria novamente, morando nas ruas de uma cidade rica, gritando sua raiva para os muros de ouro que o cercavam. Por quê? Ele gritava para o céu noturno da cidade. Eu mudei de lugar. Eu fugi do vale. Por que o monstro me seguiu até aqui? Por que o mundo continua me odiando? Foi nesse momento de desespero, sentado na sarjeta, que uma sombra parou diante dele. Kyle levantou os olhos, esperando um guarda para enxotá-lo ou um ladrão. Mas era um velho. Suas roupas eram simples, mas ele tinha uma postura de rei. Seus olhos não tinham a dureza da cidade, nem a amargura do vale. Eles tinham a placidez de um lago profundo. Você grita muito alto, meu jovem, disse o velho com um sorriso suave. Tão alto que não consegue ouvir a resposta. A resposta é que o mundo é cruel, retrucou Kyle, agressivo. Eu grito porque a vida me bate. Será? Provocou o velho. Ou será que a vida te bate porque você grita que ela vai bater? Kyle franziu a testa, confuso e irritado. O velho continuou. Eu conheço a sua terra, Kyle. Eu já estive no Vale dos Sussurros. Eu conheço o monstro da montanha que te assustou quando criança. E eu sei por que ele te seguiu até aqui. Não é uma maldição. É uma lei. E você a está usando contra si mesmo com uma maestria impressionante. O velho estendeu a mão. Levante-se. Se quiser matar o monstro, você precisa parar de fugir dele e ir até a toca dele. Vamos voltar para a montanha. A jornada de volta foi silenciosa. Kyle, movido por uma mistura de curiosidade e exaustão, seguiu o velho sábio. Eles não foram para o vale, mas subiram até o pico mais alto da cordilheira, um lugar onde o ar era rarefeito e o silêncio era absoluto. Eles estavam acima das nuvens, diante de um desfiladeiro gigantesco, um abismo de pedra que parecia a boca do mundo. Aqui vive o monstro, disse o velho, o mais antigo e poderoso deles, aquele que define o destino de todos os homens, ricos ou pobres. Kyle sentiu o medo infantil voltar. Ele olhou para o abismo. O que eu faço? Sussurrou. Faça o que você sempre fez, ordenou o velho. Grite com ele. Diga a ele tudo o que você pensa sobre a sua vida, sobre a sua pobreza, sobre a injustiça. Ponha para fora. Kyle hesitou, mas a raiva acumulada de anos borbulhou. Ele se aproximou da borda, encheu os pulmões e, lembrando de cada fracasso, de cada porta fechada, de cada moeda perdida, ele gritou: A vida é uma droga! Eu sou um fracassado! Ninguém me ajuda! O som viajou pelo abismo, bateu nas paredes distantes. E então voltou. Maior, mais forte, multiplicado por 1000. Uma droga! Fracassado! Ninguém me ajuda! Ninguém! Ninguém! O som o atingiu fisicamente. Kyle recuou, atordoado. Viu? Disse ele ao velho. Ele confirma. Ele concorda que sou um fracassado. O velho riu. Uma risada leve que quebrou a tensão. Agora, Kyle, vamos tentar algo diferente. Algo que você nunca fez. Eu quero que você grite para o abismo como se ele fosse o seu melhor amigo, o seu maior benfeitor. Eu quero que você grite o que você deseja ser, não o que você acha que é. Isso é ridículo, resmungou Kyle. Eu vou mentir? Apenas faça. É um teste. Grite, eu sou um vencedor. A vida é maravilhosa. A riqueza vem até mim. Kyle se sentiu tolo. Aquelas palavras não tinham o gosto da sua verdade. Mas obedecendo ao velho, ele gritou, ainda que sem muita convicção. Eu sou um vencedor. A riqueza vem até mim. O abismo esperou, e então devolveu. Sou um vencedor.
um vencedor. Vem até mim, até mim, até mim. Pela primeira vez em sua vida, a voz da montanha não o agrediu. Ela o exaltou. Kael ficou paralisado. O monstro que o odiava agora o chamava de vencedor? O velho colocou a mão no ombro do rapaz. Kael, olhe para o abismo. Ele tem garganta? Ele tem cérebro? Ele tem coração? Kael negou com a cabeça. A montanha é neutra, explicou o velho. Ela não tem voz. Ela não tem opinião sobre você. Ela não te ama e não te odeia. Ela tem apenas uma função: devolver amplificado tudo aquilo que você envia a ela. O velho virou Kael de frente para ele, olhando fundo em seus olhos. O universo é esta montanha, Kael. O dinheiro é esta montanha. As pessoas são esta montanha. Eles não têm a capacidade de decidir o seu destino. Eles são apenas ecos. Quando você gritou ódio, o ódio voltou e te bateu. Quando você gritou escassez, a escassez voltou e te roubou. Você passou a vida inteira gritando que era pobre e vítima, e a vida, obediente como este eco, disse: sim, você é. Aqui está mais pobreza para provar que você está certo. Você não fugiu da maldição porque a maldição não estava no vale. A maldição estava na sua voz, na sua emissão. Você estava esperando que o eco mudasse o grito, mas o eco nunca muda o grito. Ele apenas o repete. Se você não gosta do que está ouvindo, Kael, você tem a obrigação absoluta de mudar o que está gritando. Kael caiu de joelhos na pedra fria. As lágrimas vieram, mas não eram de medo. Eram de uma compreensão avassaladora. Ele reviu sua vida inteira. Ele viu como sua desconfiança gerou a traição dos outros, como seu medo de perder gerou a perda, como sua certeza do fracasso sabotou suas oportunidades. Ele não era uma vítima. Ele era o autor. Ele era o emissor do som que destruiu sua própria vida. Mas Kael soluçou. Como eu mudo? Eu sinto raiva. Eu sinto medo. Como posso gritar amor se sinto dor? Essa é a grande obra, disse o velho. A maioria das pessoas espera ver para crer. Elas esperam que o eco grite riqueza, para que elas possam dizer: ah, agora sou rico. Mas a lei não funciona assim. Você precisa gritar primeiro. Você precisa emitir a vibração da riqueza antes de ter o ouro. Você precisa emitir a gratidão antes de receber a bênção. É um ato de fé e vontade. Você precisa dominar a sua voz interior para que o eco exterior mude. A história de Kael termina naquele topo de montanha, mas a sua começa agora. Kael desceu de lá e se tornou o homem mais próspero de sua geração. Não porque encontrou uma mina de ouro, mas porque aprendeu a controlar o eco. E você? O que você tem gritado para o desfiladeiro da sua vida financeira? Se você está ouvindo o som da dívida, da falta, do dinheiro é difícil, do ricos são maus, saiba que o dinheiro não tem nada contra você. Ele é apenas um eco. Ele está apenas obedecendo ao comando que você inconscientemente emite todos os dias. Hoje você recebeu a terceira chave, a chave da lei do eco, o princípio universal que afirma que a realidade é um espelho, não uma janela. Ela não mostra o que está lá fora. Ela reflete o que está aqui dentro. Mas saber a história não é suficiente. Você precisa aprender a mudar o grito. Você precisa aprender a reprogramar a emissão da sua mente para que o eco da riqueza não tenha outra escolha a não ser inundar a sua vida. É isso que faremos agora. Prepare-se para mudar a sua frequência. A história de Kael e o sábio na montanha não é uma lenda distante. Ela é a biografia não autorizada da sua vida financeira. Pare por um momento. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua conta bancária. Olhe para as dívidas que tiram o seu sono. Olhe para os clientes que desaparecem, para as promoções que nunca chegam, para o dinheiro que parece escorrer pelos dedos como areia seca. Você acredita, assim como Kael acreditava, que esses eventos são externos, que são culpa do governo, da crise, do seu chefe ou da má sorte. Mas a lei do eco afirma algo aterrorizante e libertador. Tudo isso é apenas uma resposta. O seu saldo bancário não é um número, é um eco. A sua carreira estagnada não é um destino, é um eco. A escassez não é um castigo, é um eco.
Mas o que exatamente você tem gritado para o cânion da realidade para receber esse retorno? A maioria de nós grita a linguagem da pobreza sem nem abrir a boca. O grito para o universo não é feito apenas de palavras, mas de sentimento vibracional. O volume do seu grito é medido pela intensidade da sua emoção. Quando você pega uma conta de luz para pagar e seu estômago se contrai com raiva ou medo, você acabou de gritar para a montanha: "O dinheiro é um problema, o dinheiro está acabando." E a lei do eco, fiel e impessoal, responde: "Problema, acabando, acabando." E cria mais situações para que o dinheiro acabe. Quando você vê um carro importado passando na rua e sente aquela pontada sutil de inveja ou pensa: "Deve ter roubado para ter isso", você acabou de gritar: "A riqueza é suja, eu não quero isso para mim." E o eco responde: "Não quer, não quer. Afaste-se." Quando você diz "eu preciso de dinheiro", com o desespero de quem está se afogando, o universo não ouve a palavra dinheiro. Ele ouve a vibração da necessidade, da falta, e o eco devolve mais falta, porque para devolver ter, você precisa emitir ter. É um paradoxo que quebra a mente lógica, mas governa a realidade espiritual. Florence Scovel Shinn, a grande mestra da metafísica, dizia que o jogo da vida é um jogo de bumerangues. Nossos pensamentos, feitos e palavras retornam a nós, mais cedo ou mais tarde, com uma precisão espantosa. O dinheiro é uma energia que tem ouvidos. Ele escuta o que você diz sobre ele. Se você diz que ele é difícil, ele se torna difícil. Se você diz que ele não dá em árvore, ele se torna raro. Se você o trata com desdém, dinheiro não traz felicidade, ele se ofende e vai embora, como um convidado indesejado. Você tem vivido no Vale dos Sussurros reclamando da escuridão, sem perceber que é a sua própria sombra que bloqueia o sol. Mas hoje, o ciclo se quebra. Você entendeu o mecanismo. Você sabe que a montanha é neutra. Ela está pronta para devolver abundância, prosperidade e fluxo infinito. Ela só está esperando o comando certo. Agora, nós vamos subir a montanha. Vamos parar de sussurrar reclamações e vamos aprender a usar a voz de comando. Vamos reprogramar o seu emissor interno. Este processo não é rápido e não deve ser. Leva tempo para mudar uma frequência que foi repetida por anos. Respire fundo. Prepare-se. Vamos mudar o que você grita, para que possamos, finalmente, mudar o que você recebe. Feche os olhos. Imagine-se agora na beira daquele grande abismo. Mas antes de gritarmos o novo, precisamos silenciar o velho. Durante anos, sua mente tem sido uma rádio ligada na estação da escassez, transmitindo chiados de medo 24 horas por dia. Vamos desligar essa transmissão agora. Repita comigo, no silêncio da sua mente ou em voz alta: "Eu reconheço que tenho sido o criador do meu próprio eco. Eu assumo a responsabilidade. Eu não sou vítima do dinheiro. Eu sou o emissor da sua frequência." Visualize cada reclamação que você fez no último mês, cada vez que disse "está caro demais", cada vez que disse "não tenho dinheiro", cada vez que sentiu medo do futuro. Visualize essas palavras como fumaça escura saindo da sua boca. E agora veja o vento do Espírito Santo dissipando essa fumaça, limpando o ar, silenciando o eco antigo. Diga agora: "Eu cancelo, anulo e revogo cada palavra de pobreza que já pronunciei. Eu quebro o contrato com a escassez. Montanha, esqueça o meu passado." O velho grito morreu. Eu agora preparo minha voz para a nova realidade. Sinta o silêncio, o ponto zero, o vácuo fértil onde a criação vai começar. Agora, vamos emitir, mas não vamos pedir. Quem pede, afirma que não tem. O eco não responde a pedidos de esmola. O eco responde a declarações de posse. Vamos falar a linguagem que o dinheiro entende, a linguagem da autoridade e da gratidão antecipada. Concentre-se em seu coração. Sinta a emoção de já ter. Sinta a segurança, a liberdade, a alegria. Aumente o volume dessa emoção. E agora, projete essas palavras para o universo. Eu sou um ímã irresistível para a riqueza. O dinheiro corre para mim de formas conhecidas e desconhecidas.
ouça o eco devolver. Corre para mim, conhecidas e desconhecidas. Diga, eu faço as pazes com o dinheiro. Eu o abençoo e ele me abençoa. Tudo o que eu gasto volta para mim, multiplicado por 10, sob a graça e de maneira perfeita. Sinta a verdade disso. Cada centavo que sai é uma semente que volta como árvore. Diga, eu vejo abundância em toda parte. Eu me alegro com a riqueza dos outros, pois sei que a riqueza deles é a prova de que há o suficiente para mim também. O meu suprimento é infinito e inesgotável. Diga, as portas se abrem, as oportunidades me encontram. Eu tenho o toque de Midas, pois minha mente está alinhada com a fonte divina de todo o ouro. Eu não persigo o dinheiro, eu o atraio. Ele vem fácil, ele vem feliz, ele vem para ficar. Agurá, vamos direcionar o grito para áreas específicas que doem. Olhe para as suas contas e dívidas. Não com medo, mas com superioridade. Grite para elas, vocês não são monstros, vocês são o eco de compromissos passados. Eu as honro e eu as dissolvo. Eu sou maior que qualquer dívida. A provisão divina flui para cobrir cada compromisso e transbordar. Olhe para o seu trabalho, grite para ele, o meu trabalho é um canal de bênçãos. Eu entrego valor e o mundo ecoa valor de volta para mim em forma de dinheiro. Eu sou valioso. Eu mereço ser extraordinariamente bem pago. Eu me abro para receber aumentos, novos negócios e ideias milionárias. O som mais poderoso, aquele que gera o eco mais rápido e abundante, é o som da gratidão. A gratidão é a prova de que você já recebeu. Diga com um sorriso no rosto, sentindo o alívio real. Obrigado, Pai. Obrigado porque está feito. Obrigado porque a riqueza já está aqui, no plano invisível, materializando-se agora no plano visível. Eu não espero para crer. Eu creio e por isso vejo. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou rico em saúde, em amor e em dinheiro. A lei do eco trabalha a meu favor, hoje e sempre. Respire. Sinta essa nova vibração assentando em suas células. O universo acabou de receber um novo comando, e ele não tem outra escolha a não ser obedecer. Você acabou de alterar a física da sua realidade. Mas lembre-se, o eco leva um tempo para viajar, bater na parede e voltar. Nos próximos dias, você pode não ver o ouro caindo do céu imediatamente, mas se você prestar atenção, ouvirá os sussurros da mudança. Um cliente inesperado, um desconto surpresa, uma ideia brilhante no meio da noite, uma sensação de paz onde antes havia pânico. Esses são os primeiros sons do seu novo eco retornando. Mas cuidado, a lei da gaiola dourada e os velhos hábitos tentarão fazer você voltar a sussurrar reclamações. Se algo der errado, não grite ódio. Respire e grite confiança. Corrija o eco imediatamente. O desafio que deixo para você é este. Pelos próximos 7 dias, faça um jejum absoluto de reclamação. Não emita nenhum som de escassez, apenas palavras de gratidão, poder e abundância. Teste a montanha, desafie a lei. E veja, com seus próprios olhos, como a realidade se curva diante de uma mente que sabe o que quer. Você tem a chave. O dinheiro está ouvindo. O que você vai dizer a ele amanhã de manhã? Se você aceita o desafio e decide mudar a sua frequência para atrair a riqueza que merece, digite agora nos comentários o comando supremo que ativa essa lei. Escreva: o dinheiro me obedece. Isso não é apenas um comentário, é o seu primeiro grito consciente para o universo. Que o eco da sua prosperidade seja ensurdecedor. Até a próxima chave.